Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, ou sem base. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Curvemos a cabeça, oremos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. O desejo do meu coração nessa noite é que eu a pregue da melhor forma possível, Senhor. E que eu, Pai, seja uma bênção para a vida dos teus filhos nessa igreja. Que eu os respeite agora, Pai, como seus filhos. E que a minha palavra nessa noite, Pai, que na verdade a tua palavra que eu estou pregando, Pai, seja um forte fundamento para eles, e que eles e eu, todos nós, saiamos daqui hoje fortalecidos por essa palavra. Ajuda-me, Pai, a não atrapalhar o Senhor a falar com eles, mas que pelo contrário, Pai, eu seja uma bênção na vida deles, que o Senhor cresça e que eu diminua em nome de Jesus. O livro de Evangelho de Lucas foi escrito no ano de 62, mais ou menos. 62 é uma época muito linda ainda. Não que hoje não seja, mas no ano 62 ainda se sentiu o cheiro da rosa de Saron, do Cristo que havia caminhado sobre a terra, feito grandes milagres, pregado uma palavra de salvação, uma palavra de resgate. E a teologia lucana é uma teologia que nos admira, e é a que nós estamos estudando nessa série. Estamos hoje no capítulo 6, do versículo 46 ao 49. E o centro da teologia lucana é esse. E teologia lucana, quando eu falo de Lucas e falo de Atos também, de um Cristo que veio achar, encontrar, e não somente encontrar, mas salvar o que havia sido perdido. Jesus é um salvador, é o santificador. Ele não somente salva, mas ele também santifica. E na teologia de Lucas você vai perceber o tanto que Cristo, além de salvar, santifica o seu povo. E até mesmo os milagres que acontecem na teologia de Lucas. E a teologia de Lucas ela é bem profunda e ela é bem clara acerca de como Jesus quer se comunicar por meio de parábolas. E até nisso, Jesus faz uma ponte para ele mesmo, para o que ele de fato veio fazer. Que não foi somente, muitas pessoas falam que Lucas é uma teologia social. Claro, ela não deixa de social, mas toda a teologia social de Cristo, ou com os milagres, com a multiplicação, com as curas, sempre aponta para algo muito maior. Vocês precisam entender a teologia lucana de um Cristo que veio encontrar esse povo e salvá-los, e mostrar que existe um reino instaurado, e que o ainda não chegaria, e que esse Cristo estava pronto para nos ensinar isso. E muitas pessoas olham somente para questões superficiais da teologia lucana, mas a teologia lucana tem muito para nos ensinar. Ela é de fato também uma teologia muito relacional. Em Lucas, em Atos, você vai ver um Cristo operando de forma poderosa nos relacionamentos, naquele bate-papo, em pequenos grupos. Você vai ver Jesus fundamentando grandes doutrinas na teologia lucana, tratando com poucas pessoas, né? Falando de coisas simples, mas tão profundas, que fundamenta a doutrina para a nossa vida cristã, porque de fato, tudo que Cristo fala, fundamenta a doutrina para nós. E também é uma teologia pública de como fazer. Você quer fazer teologia pública? Você quer trabalhar? Você quer fazer coisas para o reino de Deus? Está aqui um lindo e maravilhoso manual, Teologia de Lucas. Você olha para a teologia de Lucas, por exemplo, a igreja. Você vai para a igreja, como é que é a minha igreja? Minha igreja é bênção, minha igreja é legal, minha igreja é bíblica. Você precisa colocar um espelho no livro de Atos, e se a tua igreja se parece com o livro de Atos, sua igreja está no caminho certo. Se a nossa igreja aqui está
olhando para Atos e se identifica com ela nos atos dos apóstolos, nos atos de Jesus Cristo, nos atos dos crentes que estavam lá nesse momento histórico da igreja, nós estamos no caminho certo. E a teologia de Lucas é linda acerca disso, porque ela nos dá um modelo de como fazer ações sociais, de como ser igreja, de como ser crente, de como ser pessoa e como devemos agir, procurando, achando aquele que havia se perdido. São os que precisam ainda encontrar ainda salvação por meio daqueles que pregam. Como funciona uma pregação? Uma construção, desculpa. Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante, Jesus usa um termo muito lindo e uma parábola, de fato, acerca de uma construção de duas pessoas, de dois crentes, que constroem uma casa. E quem já construiu casa aqui, quem já participou até mesmo da obra, fazendo aí, um dia desse aí tiveram uns irmãos que fizeram uma obra linda aqui, na verdade, e se esses irmãos tivessem feito simplesmente a obra de construção aqui de qualquer maneira, colocando um tijolo em cima do outro, jogando ali, e daqui a pouco jogavam uma massa de qualquer jeito, sem fundamento nenhum, sem prestar bastante atenção no modus operandi acerca da construção, a gente ia subir ali, meu irmão, logo a gente ia se estabanar no chão, ia se machucar. E Jesus trata dessa questão de uma forma muito bonita, porém profunda, porque Jesus ele não joga palavras fora. Jesus não fala de coisas ao vento, porque ele achava bonito falar dessa maneira, porque Jesus queria tratar de algo muito, de fato, muito profundas. Qual é o fundamento? Existe um que constrói a casa na rocha, e vem os ventos e não destrói essa casa, porque ele fez ela bem feita, e existe outro que fez ela de qualquer maneira, sob a areia ali, sem fundamento, colocou a casa dele, e veio a chuva, a tempestade, levou a casa dele, e termina dizendo, e foi grande ruína para aquela casa, para aquela pessoa. Esse texto, irmãos, é muito curioso, porque ele não fala de um ímpio, e não fala de um salvo, ele fala de dois crentes. Esse texto fala de caminhada cristã, de um crente que foi encontrado pelo Cristo, de um crente que foi achado pelo Senhor e salvo por Ele. Esse texto trata disso, ele não trata de um louco, das 5 virgens loucas que perdem aquele momento, e de 5 outras que são prudentes. Não, isso aqui fala de 2 crentes, de fato, um é mais prudente, e o outro meio doido, faz as coisas de qualquer maneira, sem a preparação necessária. Mas que preparação é essa? Que fundamento é essa? Olhando para a Bíblia, eu olho para uma igreja que procurava fundamentos em pessoas. Nós olhamos para a teologia do apóstolo Paulo aos Corintianos, aos Coríntios, e você vai entender que Paulo se depara com um problema na igreja de Coríntios, e vem uma família, da família de Cloé, e explica para ele, está tendo um problemaço na igreja lá. Uns dizem que são de Apolo, outros falam que são de Paulo, outros falam que são de Cefas ou Pedro, e ainda outro grupo ainda fala que é de Jesus, que esse aí é o certo, que eu gosto mais desse, esse aqui tem a palavra melhor, e eu vou seguir o que ele fala, não, eu vou seguir o que aquele outro fala, não, eu vou seguir o que aquele fala. Existia uma luta, e uma briga, e uma confusão na igreja de Coríntios, por pessoas que estavam se apegando a pessoas, se apegando a teologia, porque um falava melhor, o outro era mais crente, o outro era mais, fundamentou mesmo, caminhava mais, fazia uma obra mais bem feita pela Ásia. Não, vou ficar com esse aqui, não, vou ficar com esse, não, vou ficar com esse. E existia essa luta lá na igreja de Coríntios. Aonde se fundamentar? E é uma coisa, eu já aprendo com esse texto. Onde há divisões, dificilmente nós teremos uma capacidade de nos fundamentar aonde de direito. Uma igreja dividida, um corpo dividido, uma equipe dividida, um trabalho dividido, uma casa dividida, dificilmente terá condições, irmãos, de se fundamentar em quem de direito. E a igreja de Corinto estava nessa confusão, nessa bagunça. E aí Paulo, no capítulo de número 3, versículo de número 11, eu quero ler com vocês. Capítulo 3, versículo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. O versículo de número 3, Paulo chama a atenção no capítulo 2, vai seguindo, vai dizendo coisas profundas acerca daquele povo. Rapaz, ele não desmerece essas pessoas, pelo contrário, ele fala que um plantou, outro regou e outro colheu. Mas, gente, pare com isso. E aí no capítulo de número
3, versículo 11, de forma primorosa, ele diz para os corintianos: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo de Nazaré. Cristo, o fundamento da igreja. Cristo é a pedra onde a igreja se posiciona e não cai. É onde a igreja se firma. É Cristo Jesus. E eu emendo logo numa pergunta: Deus, Cristo, é suficiente na tua vida? Ele é de fato o fundamento que dá a base, o sustento para a tua vida cristã? Cristo é o Deus no qual você confia a construção da sua casa, da tua caminhada cristã? Onde estamos fundamentando a nossa vida cristã, irmãos? A igreja do século 20, 21 tem tido problemas sérios acerca disso. Abandonamos o fundamento, depositando toda a nossa confiança em outros setores da sociedade, na força do nosso próprio braço, em pseudociências que foram criadas para ensinar o homem que ali ele tem sustentação suficiente para ser alguém, ser gente. Ou a Bíblia ainda é esse fundamento por meio de Jesus Cristo? A palavra, o verbo que se fez carne, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo é desde antes de que o mundo existisse. E é nele que você se fundamenta, ou numa história triste de 50 anos de algumas pessoas que se frustraram com o evangelho e querem fundamentar a sua vida. Aonde é, irmão, que você tem fundamentado a tua vida? Aonde é que você tem acampado? Aonde é que você tem, como o mineiro diz, pousado? Aonde é que você tem acampado? Onde você tem colocado as suas tendas? Jogamos a chave interpretativa da vida fora, porque a chave interpretativa da vida é Jesus Cristo de Nazaré, por meio da autoridade da palavra de Deus. Isso é inegável. Hoje meu coração doeu muito, não chorei porque, pela misericórdia de Deus, mas um grande homem de Deus, um grande professor, fez uma postagem tão grande lá, uma coisa horrível, e ele falando que ele é teólogo, né, pastor de igreja, e ele na sala de aula, ele ficou, nada contra os cultos afros, dos cultos afros, mas esse pastor, ele disse que tinha um aluno lá que questionava a questão de religiões comparadas, e ele faz uma consulta com a sua data de nascimento para aquele aluno, para saber de qual cabeça ele era, de qual guia ele era, de qual geração da Umbanda ele era, enfim. E aí ele falou que ele era filho de cabeça de Oxóssi e cabeça de Ogum, não sei aonde lá, não sei. E que louvado seja Oxóssi e Ogum na vida dele, Perdeu! E aí eu tenho uma dúvida, será que esse camarada construiu a casa dele na caminhada dele na pedra? No fundamento? Por meio das escrituras? Ou ele foi embriagado pelos dizeres, conceitos e preconceitos estabelecidos nessa cultura moderna e se atolou, afundou, e quando a tempestade vir, grande ruína será sobre a vida dele? Não tem fundamento. A Bíblia é suficiente? A Bíblia é o manual de prática, de regra e de fé da tua vida? Porque se você não estiver tendo Jesus como a chave interpretativa da tua história, da tua vida, sendo o fundamento da tua vida, a equação vai dar negativa. O resultado do problema que você está resolvendo será negativo. Você não vai conseguir achar respostas e nem resultados, será levado de um lado para o outro e vai perder o caminho que você precisa seguir. E sofrerá muito nessa caminhada.
Vivemos um tempo de falta de firmeza e fundamentos cristocêntricos, porque abandonamos a leitura das Escrituras. E não somente a leitura das Escrituras, a obediência das Escrituras. Porque o texto é muito claro: aquele que ouve, aquele que escuta as palavras, aquele que obedece, porém, pratica. Praticar, querido, está totalmente interligado, de mãos dadas com a obediência nas questões da palavra de Deus. Vou dar um exemplo claro para você. Quem congrega aqui na Igreja Batista Reformada de Brasília, por favor, levante a mão. Levante a mão. Quem congrega aqui? Boa parte. Abaixa a mão. É melhor ter perguntado o contrário. Quem não congrega? Levanta a mão. Quem nos visita hoje, não congrega aqui. Tem um irmão ali atrás, tem outro ali, tem outro. É umas 10 pessoas. Muito bem, você não congrega aqui, mas pode congregar se quiser. O que é congregar? O que a Bíblia fala? O que o fundamento na palavra de Deus fala de congregar? O pastor Michel, há 2 semanas atrás, pregava assim, que a gente precisa congregar na igreja. E aí ele falou assim, uma palavra muito dura no final: para de dar trabalho, porque quem não trabalha, dá trabalho. Quem lembra disso? E isso ficou na minha cabeça. Autista é assim, irmão. Alguém fala um negócio, ele fica 2 semanas matutando aquele negócio na cabeça dele. E aí, como eu tenho um grau de autismo, eu acho, creio nisso, fiquei igual um autista. Ela pensa, meu Deus, não que isso seja depreciativo e não desmerecendo os autistas, pelo contrário. Eu fiquei pensando, caramba, como é isso? O que é congregar? A gente vai para a Bíblia, o que é congregar? Querido, se você vem para a igreja todo domingo, você se senta nessa igreja, você se alimenta do culto, você vem aqui todo domingo religiosamente na igreja, participa até mesmo da oração, e aí tem um culto dos jovens, você dá um pulo aqui, participa, você vem na oração, você participa desses cultos, você congrega aqui na igreja, e você não trabalha em nenhum ministério da igreja, você não congrega, você dá trabalho para as pessoas, porque existe uma produção para que isso aqui aconteça. O que aconteceu hoje? Os diáconos já prepararam a ceia, o pastor já preparou a palavra, os irmãos ensaiaram o louvor, está todo mundo trabalhando, para quê? Para que alguém se alimente, para que alguém se alimente do fruto desse trabalho, e a pessoa vai comer, não vai? E essa pessoa está só se engordurando. Isso não é congregar. Congregar é trabalhar no corpo e fazer com que isso também aconteça, porque a igreja, 1 Coríntios capítulo 12, fala disso, que nós somos um corpo interligado. Um ora, o outro prega, o outro visita. São funções, e se você é um mero espectador nesse seu projeto congregar, você não congrega segundo as Escrituras. Você é um bom ouvinte, mas você não pratica. Você errou tudo em relação a congregar. Não vou nem te falar de outras questões, vou te congregar. Se você é um obeso espiritual, que está aqui só se alimentando do fruto do trabalho dos irmãos, você não congrega na igreja. Portanto, irmãos, no final do culto, vai ter uma mesa ali fora. Vai se alistar. Aliste-se no exército da salvação. Aleluia? Fica com raiva de mim, não? Mas se ficar, não tem problema, não. Vivemos na era da terceirização. Vivemos na época em que colocamos tudo para que os outros façam para nós. Educação dos nossos filhos, até congregar. E aí, como é que foi a palavra lá hoje na igreja? Passa aí o negócio para mim. Como é que é? Educação, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Terceirizamos tudo. Nos tornamos preguiçosos, fundamentando a nossa vida no fundamento de outro. Não sei qual que é o pior. Nos fundamentamos em tudo, menos em Jesus, o amigo Jesus. Jesus virou talvez a 8ª prioridade da tua vida, querido. Porque nós não entendemos o que é ter um carro. Nós não entendemos o que é ser crente. Nós não entendemos o que é ser um cristão que congrega. Nós não entendemos nem, eu estou te falando do carro, porque nós não entendemos nem o porquê que nós temos um carro. Tem crente que nem entendeu porque que ele tem um carro. É para servir a Deus. É para carregar gente. É para convidar teu vizinho para vir para a igreja. É para sujar o tapete traseiro, irmão. Eu falei isso há 20, 30 anos. É para sujar até o carro, é para sujar o tapete traseiro.
atrai gente, evangelize, pregue. E a teologia lucana trata disso, de um Cristo que veio buscar e salvar o que havia se perdido. Voltemos aos meios de graça. Ore privadamente. Quanto tempo que você não ora, irmão? Não responda. Ore publicamente com a igreja do Senhor, na oração pública que o pastor Walter hoje fez lindamente aqui conosco. Venha para a igreja aprender hoje com a palavra de Deus, como o pastor Daniel deu lindo pela manhã hoje, foi demais. Tem um ditado no Nordeste que diz assim, ó: esse aí pegou pizza para 10. Lembra quem conhece? Esse aí levou pizza para 10. Foi nós aqui hoje de manhã, tomamos pizza para 10. É quando diz quando o menino apanha muito, né? Apanhamos muito aqui hoje, o pastor Deolino foi extremamente usado por Deus, poderosamente, com uma palavra simples, porém tão profunda, que nos trouxe ao arrependimento acerca da nossa vida cristã. Então venha para a igreja, para a escola bíblica dominical. É meio de graça. Congregar à noite, no domingo, não é sem sentido. Ah, pastor, eu cultuo a Deus todo dia, porque Deus está em todo lugar, domingo, tudo bem, mas você vem domingo não só por causa de Deus, não. Você vem por causa da congregação, porque isso aqui aponta, isso aqui é escatológico. O que está acontecendo aqui hoje é escatológico. Acontecerá muito em breve, onde nós estaremos com o nosso Senhor. Isso aqui é um prelúdio do que acontecerá, irmão. Então venha para a igreja, congregue com a igreja, venha nos suportar, suporta-se. Vamos aprender, vamos coçar a ovelha, coça a ovelha. Ferra, mola, ferro, venha. Só tem gente ruim, né? Eu estou fora. Venha só, você só vai ser só mais um, irmão. Venha. Porque aqui você vai se decepcionar, mas aqui também você vai aprender a perdoar. Aqui você vai ver que os pastores pecam, mas que são perdoados por um Deus perfeito. Que aqui é a congregação de um bando de imperfeitos, mas diante de um Deus perfeito. Essa é a igreja do Senhor. Mas você abandonou o congregar, abandonou a igreja do Senhor, você abandonou a oração, você abandonou o culto doméstico, você abandonou a leitura da sã doutrina por meio da palavra de Deus. Para ler um capítulo da Bíblia, só o sangue do Cordeiro. Mas para assistir a série da Netflix, é um leão. Falta horas. Alguém de manhã falou assim que nós gostaria que foi o pastor Daniel. O dia poderia ter muitas horas a mais. Se algumas pessoas pudessem escolher isso, né? Teria tantas horas. Pastor, tem gente que pediria, eu queria que o dia tivesse 45, 50 horas, que eu ia assistir uma série num dia só. Mas para ler as Escrituras, só no empurrão. Para orar, sangue do Cordeiro, tenha misericórdia dessa alma. Tu és um crente diferente, que tem a tua vida fundamentada na palavra de Deus, ou no curso desse atual mundo, extremamente pecaminoso e sem Deus? Como tem andado a sua musicalidade? A prioridade da sua musicalidade são louvores que exaltam e engrandecem o Deus da nossa salvação? Como tem sido o bolo da tua vida? Qual a prioridade do bolo da tua vida? Porque na minha época, eu não sei hoje, quando a gente cortava o primeiro pedaço, pastor Michel, a gente dava para a pessoa que a gente mais gostava. A primeira fatia do seu dia, a primazia, o melhor da tua vida, para quem você tem dado? E a sua esperança? Jesus vai voltar para você? Ou virou só uma história de pastor maluco? E vai vir buscar a igreja dele? Vai vir sacar a igreja dele desse mundo miserável de pecados? Ou é só uma história cinematográfica de Hollywood? Essa volta é de fato iminente? Está voltando? Está chegando? Porque se você perdeu a esperança disso, dessa volta iminente de Cristo, você precisa se arrepender hoje, irmão. A sua casa não está fundamentada na pedra de esquina, no Cristo Todo-Poderoso. Você está com problemas sérios na tua caminhada cristã. E hoje existe uma oportunidade para você se arrepender.
Porque eu estou mostrando para você essa condição. E se você estiver nessa condição, querido, você está frito. Mas ainda existe algo, existe esperança. E a palavra para você hoje é esperança. Mas a esperança vem por meio do arrependimento para a tua vida. Arrependa-te em nome de Jesus. Eu tenho 8 aplicações. Segura aí. Não está escrito ali, mas eu leio e tu decorei. Aplicação prática acerca desse texto. Falar. Até papagaio fala. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Na Bíblia até mula falou. Segunda aplicação: a profissão de fé não pode estar desvinculada da obediência. O texto é muito claro. Ele escuta, mas ele não obedece. A sua profissão de fé no cristianismo, ela não pode estar divorciada da obediência. Tu é crente? Obedeça. É o caso da terceira aplicação. A sua profissão de fé, Senhor, Senhor, não pode estar desvinculada, ou então até mesmo separada da regeneração. Porque você foi salvo, querido. Capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 de Efésios. Você foi salvo para boas obras. E boas obras significa não dar cestas básicas somente, mas trabalhar para que o reino de Deus cresça, produzir em obediência. É salvo, irmão. Não dê trabalho, trabalhe. Construa a sua casa na pedra. 4. São 2 construtores. Seja o prudente e não o nécio, o tolo. Quinta aplicação: a tempestade revela a minha fundação. Eu olhando para todo mundo aqui não dá para saber, mas só vou descobrir se tu está fundamentado mesmo quando a tempestade vem. Quer ver enterro, gente? Quando a tempestade da morte vem. A mulher se joga dentro do caixão e vira aquele furdunço, e caixão cai para um lado, defunto vai para o outro, aquela confusão dos infernos. E o pastor puxa daqui, a irmã puxa dali, calma, e flor vai para um lado. E o doido que geralmente aqueles cabos que faz lá o enterro lá é tudo brabo, né, nervoso, né? Nunca vi um povo tão nervoso na minha vida, abri um parênteses aqui, como aqueles caras coveiro, o povo ignorante, né, rapaz? Eles não têm paciência, né? Você já percebeu isso, pastor Michel? Todo enterro, os cabos têm uma falta de educação. Eu acho que a gente está precisando pregar para os coveiros. Pensa no povo bruto. E é coveiro de um lado, aquela confusão. A tempestade revela a sua fundação. E tem dias bons, tá, irmãos? Mas também tem dias maus. E se você não entender que nos dias maus, Ele está em todos eles, você não está bem fundamentado na tua vida. Você precisa melhorar essa parada aí, se arrepender em nome de Jesus. E a sexta aplicação, eu falei 8, né? São 6. As chuvas são inevitáveis. Elas virão. O texto vai falando que vai vir uma chuva. E elas são inevitáveis. A Bíblia chama desse dia do dia mau. E além delas revelarem a sua fundação, vai ter dia que você pode até balançar. Mas como diz lá o bom baiano, balança, mas não cai. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Parto para o final agora, prometo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quer dizer. 15, versículo 50.
ao 58. Essa palavra é poderosa, irmãos. Essa palavra é poderosa. Se apega a ela. Ela é o fundamento que você precisa para viver. Antes de colocar os pés no chão, irmão, escute isso. Antes de colocar os seus pés no chão amanhã, coloque os joelhos. Cai de joelho. Antes de pegar o seu celular para ver quem mandou o WhatsApp e olhar o seu saldo no banco, leia a Bíblia. Capítulo 15, versículo 50, diz assim a palavra de Deus: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Existe uma rocha, existe uma esperança. Nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados, nós temos aonde nos encostar, queridos. Nós temos o nosso Senhor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós chamamos Ele de amigo. Ele é o meu amigo, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Redentor. E por mais que as coisas da vida, as tempestades da vida virão, eu posso gritar dizendo, como já disse: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Aleluia, irmão, glória a Deus. Se prenda a isso, se apegue a essa verdade. Não construa sua casa na areia, irmão. Ele é Cristo, Ele é a rocha. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmos capítulo 144, versículo 1: bendito seja o Senhor, a minha rocha. Salmo 28, versículo 1: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Salmo 40, versículo 2: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Aleluia. Salmo 71, 3: peço-te, Senhor, que sejas a minha rocha de refúgio. Salmo 95, versículo 1: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Salmo 62, versículo 6: somente Ele é a rocha. 2 Samuel capítulo 22, 32: por quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Gênesis 49, 24: mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do Todo-Poderoso, pelo nome do nosso pastor, a rocha de Israel. Isaías 26, 4, estou terminando: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. 2 Samuel 23, 3: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, aleluia: pelo que também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer jamais será confundido. Aleluia. Creia nisso, querido, coloque tua esperança nisso, abrace-se com isso. Não há outro lugar que você possa estar, só nele, porque é nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Curve sua cabeça em nome de Jesus.